Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Aqui é Helry Macena. E Arthur Brasil. E hoje o clima é de encerramento de ano aqui no Florestal Brasil, o último podcast do ano aqui no Florestal Brasil. E como já está se tornando uma tradição aqui no nosso canal, a gente faz um último Florescast do ano aí com um compilado das principais notícias, dos principais fatos que aconteceram no ano. Esse ano de 2025 teve muita coisa para a gente comentar, né? Muitas coisas que aconteceram. Vai ser um podcast bem interessante para a gente fazer esse compiladão aí, né, galera? Com certeza, é um negócio muito bacana que a gente vai ter, né? E não foi pouca coisa, viu? Em 2025 foi o ano das grandes contradições. Nós vimos o Brasil se destacar, né, na política ambiental internacional. Foi um ano assim que realmente os holofotes estavam aqui. Mas também nem tudo foram flores, né? Teve uma realidade muito dura com diversos eventos climáticos extremos, né? E que a gente nem imaginava que poderia acontecer tanto ou tão de perto para nós aqui. Exato, e para quem está acompanhando o agronegócio no Brasil 2025, foi um ano de adaptações, é um ano de muitos acontecimentos aqui, entre eles alguns muito importantes que a gente vai falar, que realmente vão marcar por muitos anos aqui o Brasil. Tá? Tivemos também recorde de investimento nas mega fábricas que saíram do papel e algumas mudanças profundas a nível de legislação aí, que vai afetar o trabalho dos engenheiros florestais, dos ambientais aí, e nosso agronegócio com certeza, ao longo dos anos. Exatamente. E também foi um ano muito importante para a gente aqui do Florestal Brasil. A gente cresceu bastante em todas as redes sociais, né? O nosso canal do YouTube aí está disparado. Abrimos novos canais no YouTube, como esse canal aqui dos podcasts, né? E, enfim, o Instagram também cresceu bastante. E novas pessoas chegaram, começaram a integrar a nossa equipe também. Outras pessoas passaram a nos acompanhar, né? Tivemos novos seguidores, novos fãs aí nos nossos projetos. Inclusive, ganhamos prêmios esse ano, mais uma vez. A gente vai falar também sobre isso aqui no Florestal Brasil. Então, para não deixar passar nenhum detalhe disso, a gente preparou uma linha do tempo completa para vocês acompanharem os principais fatos, acontecimentos que definiram esse ano de 2025. A gente teve incêndio florestal, a gente teve quedas e aumentos das taxas de desmatamento aí ao longo dos meses, tivemos a grande polêmica da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, a gente repercutiu muito isso no Florestal Brasil, até a questão de regularização de mercado de carbono e, claro, não pode faltar a COP30 em Belém. Vamos também comentar sobre a COP30. Então prepara aí seu fone de ouvido, prepara um cafezinho, uma cervejinha, sei lá, que você quiser, e vem com a gente acompanhar essa retrospectiva ambiental aqui no Florescast. Já separa tua canequinha aí, ó. Exatamente, tô com a minha aqui também. Bom, então já vamos iniciar aqui no mês de janeiro, trazendo os principais acontecimentos aí do ano. O ano começou com notícias ambientais globais, aí, ainda reflexo do ano de 2024, principalmente a questão de recorde de calor. E a gente vai ver que nessa retrospectiva, né, galera, a gente teve vários recordes de calor sendo batidos ao longo dos meses. Inclusive agora, eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, cara, mas eu tô aqui em Curitiba e, cara, eu tô aqui com suor no bigode aqui, cara. Tô suando. Eu não sei nem se tá saindo. Vocês estão ouvindo o barulho do ventilador aqui atrás? Não, tá tranquilo. Cara, eu tive que ligar o ventilador aqui. Geralmente eu gravo sem ventilador pra não fazer barulho, né? E, enfim, em Curitiba não se usa ar-condicionado até então. Eu acho que vou ter que dar um jeito de instalar o ar-condicionado aqui no meu apartamento, porque, cara, tá um calor absurdo, assim. Tô sentindo o calor de Belém aqui, cara. Sem sacanagem não. Eu tô com o ventilador aqui em cima de mim, tô suado pra caramba aqui. Como é que tá aí pra vocês a percepção aí do calor? E eu lembro de Curitiba que eu consigo contar numa mão só os dias que eu consegui suar nos anos que eu morei aí, mano. Exatamente, cara. O negócio tá bem diferente. Aqui em Minas, cara, também durante o dia tá fazendo um calor, assim, absurdo. À noite fica um pouquinho mais fresco. Mas no final de semana que passou, tava um frio, cara. De maio, que é um frio congelante aqui. E eu não entendi, com chuva. Eu falei, pô, que dezembro maluco é esse? Então o clima não tá daquelas coisas não, cara. Exatamente, cara. E a gente iniciou o mês de janeiro, no ano passado, já com a notícia de que tinha sido o mês de janeiro mais quente já registrado desde as épocas pré-industriais, cara. Certo? Então a gente teve eventos também no Brasil como o Laninha, né, o desmatamento na Amazônia, que aumentou a níveis preocupantes esse ano. A gente vai ver que foi só aumentando, né? Enquanto muitas regiões no Brasil, por conta desse excesso de calor na região amazônica, sofriam com essas chuvas de verão, né? E a gente teve um calor gigantesco no Brasil. A gente vai ver isso ao longo de todo esse ano aqui nessa retrospectiva, né? Mas já começou em janeiro com esse recorde.
Inclusive, se alguém tiver curiosidade aí, dá uma olhadinha na nossa retrospectiva do ano passado, que foi bem próxima de janeiro. Sim. Em dezembro, a gente Dezembro. falou, acho que foi o mês de agosto, que foi um desses meses de 2024, tinha sido o mês mais quente dos anos anteriores. Exatamente. Agora, e já em janeiro, já mudou, já subiu. Exatamente. Nessa retrospectiva de 2024, a gente teve recordes de queimadas, né? Então foi uma coisa muito doida. Mas, né, nesse ano de 2025, em janeiro, a gente teve um problema muito grande, foi no Roraima, né? O estado enfrentava aí uma das crises ambientais mais severas da história do estado ali. E, né, nas primeiras semanas do ano, foi assim uma seca extrema, muito causada ali pelos efeitos, né, climáticos globais, e que criou condições que foram perfeitas para o fogo. Então, estava assim uma situação alarmante, preocupante, e a gente sabe que não é um estado normal aí que fica seco e tem queimadas. E o que assustou de fato os especialistas foi a época que aconteceram esses eventos aí, né? Teve incêndio florestal que aconteceram totalmente fora de época. A gente sabe que existe um período aqui, já falamos do Dia do Fogo, que acontece, é o período que as pessoas utilizam isso daí, né? Os agricultores. Mas em períodos que deveria estar úmido, né? Determinada porção aqui do território deveria estar totalmente úmido. E a gente viu também esse fogo avançar em terras, as terras Yanomami e também a unidade de conservação pelo Brasil. Então, assim, o impacto humano foi imediato, né? As pessoas ali, né, não ficaram legal com isso, porque a gente sabe que gera fumaça e seca, então é uma consequência com outras que são absurdas. E, né, na capital Boa Vista, ficou dias coberto por uma nuvem tóxica de fumaça, algo que aconteceu bem parecido com em 2024, se vocês pegar a retrospectiva que a gente fez lá, mas no caso foi vários locais. E aí, né, esse evento lá em Roraima, isso afetou a saúde de milhares de pessoas e chegou a paralisar a rotina da cidade por conta da baixa visibilidade e da qualidade do ar. Tem vários vídeos aí na internet, a gente chegou a publicar alguns mostrando um pouco disso. Exatamente. E aí o governo federal teve que intervir de alguma forma, né? Montou uma força-tarefa de emergência ainda nesse mês de janeiro, mobilizando vários brigadistas do IBAMA para combater esses incêndios. Eu lembro que o IBAMA abriu edital, né, para brigadistas, voluntários ali, precisou aumentar o pessoal. Também o uso de aviões, né, esqueci o nome agora, mas aquele avião que sai jogando água, assim, sabe? O avião pipa, sei lá, assim, não sei se chama avião pipa. Mas assim, avião pipa no sentido de jogar água, né? Tipo um caminhão pipa, avião, sei lá, não sei como é que chama. Sim. Mas enfim, usaram esses aviões, né, de combate a incêndio ali para tentar minimizar os efeitos aí desses incêndios ali no estado de Roraima. E agora, olhando em retrospectiva, Roraima foi o primeiro aviso para 2025, de fato. Foi aí que a gente começou a ter o alerta ligado e aquele calendário que a gente costuma falar, aquele calendário climático que a gente já entende, como, por exemplo, os períodos das queimadas, os períodos que eram para estar mais chuvosos, isso já não existiu mais aí em 2025, né? Foi totalmente aleatório. Aí foi só acompanhar mesmo aí e botar esses outliers na nossa série histórica. Exatamente. E bom, e aí o mês de janeiro passou, né? Passou até bem rápido, com todas essas questões. E a gente entrou em fevereiro justamente com o que era de se esperar, né? Que é a repercussão, a consequência de todas essas queimadas que estavam acontecendo no norte do Brasil, né? Porque o mês de fevereiro, assim como o mês de janeiro foi o mês de janeiro mais quente da história, o mês de fevereiro se tornou o terceiro mês de fevereiro mais quente já registrado no planeta Terra inteiro, né? Então, uma média aí de 13,5 graus na superfície da Terra. Então, uma média global, no caso, né? Tem países que são muito frios, outros que são muito quentes. Então, 13 graus de média, galera, é muito, tá? Nessa média global. Então, é uma marca que tem se mantido com uma tendência aí perigosa para o aquecimento do planeta que a gente tem visto aí ao longo dos anos, né? E o mês de fevereiro teve um destaque bem grande nisso. Esse calor recorde, né, ele conversa diretamente com dois marcos importantes da ONU para o ano de 2025, né? Primeiro, foi declarado como o Ano Internacional da Preservação das Geleiras, algo bem importante, né? Já que a gente vê um aceleramento muito alto das nossas reservas glaciais, vamos dizer assim, porque elas estão lá paradinhas por muitos anos, então elas estão derretendo. E, além disso, os relatórios do IPCC, né, que faz aí todo o levantamento sobre questões climáticas no planeta, reforçam que 2025, né, é o ano limite. As emissões globais, elas precisam atingir o pico
agora para começar a cair. O que que é? Então a gente não pode ficar ultrapassando os limites mais, tá? Chega. Então isso foi dito em 2025, lá no comecinho, em fevereiro, mas o ano rolou e a gente vai saber que as coisas foram um caminho bem diferentes. Spoiler aí, né? Eu te deixei um spoiler aí que não deu certo. Esses avisos aí da ONU. Por Pois conta dos planejamentos aí de diplomáticos do Brasil em 2025, né? Fevereiro foi o mês de fato desse planejamento estratégico. O governo acabou lançando a Estratégia Nacional de Bioeconomia, foi um plano oficial para que o governo conseguisse atrair investimento focado na floresta em pé. Algo que foi falado ao longo do ano e foi o objetivo também da COP30, né? Porque foi muito discutido, a gente vai ver lá na frente de novo esse tema. E a ideia é justamente criar uma economia forte, que não dependa da derrubada da floresta em si, preparando já o terreno econômico e diplomático aí para o que veio acontecer em novembro. Em fevereiro também temos um marco bem importante, que é sobre preservação. Os números, né, de desmatamento dentro da Amazônia Legal teve a menor queda, né, durante os últimos anos. Foi redução de 64%, né, comparado principalmente a 2024. E é o menor índice para o mês de fevereiro desde o início da série histórica, né, que são os registros que começou lá em 2016 para esse marco, né, de desmatamento na Amazônia Legal. E o que vai um pouco de encontro com os dados de janeiro. Mas é importante a gente também lembrar que isso, assim, é até comum, porque é uma época ali, né, que não é tão fácil você ficar fazendo desmatamento, por conta de chuva, né, são áreas mais alargadas muitas vezes, e a gente não tem o que a gente diz, a floresta ela está mais úmida, ela não está tão seca, então, principalmente a queimada, ela não rola tanto. Então, esses foram alguns dos dados importantes em questão de desmatamento nesse ano. E também é importante, né, Arthur, essa questão de redução não significa que não teve desmatamento. A gente explica muito isso no Florestal Brasil, né? Porque às vezes a gente coloca um dado desse, como nesse caso aqui, que foram 64% a menos, né, de desmatamento. Não significa que não teve desmatamento, mas é porque no mês anterior teve muito desmatamento. E aí você tem uma diferença do mês de janeiro para o mês de fevereiro, que teve essa redução, não significa que foi baixo o índice, né? No mês anterior estava muito alto. Porque, por exemplo, você coloca 10 mil hectares, foi desmatado em fevereiro de 2024. Só que ali, você coloca no ano de 2025, foi tipo 4 mil hectares desmatados. Então, só existe a redução. Exato, exatamente. Então, é importante a galera entender bem isso para não achar assim, então é como se o dado fosse contraditório, né? Mas não aumentou o desmatamento? Como é que agora está a redução e tal? Então, é por isso que acontece, né? Os dados são reais, mas tem que interpretar bem essas informações, né? As pessoas até fazem confusão às vezes, por exemplo, a gente coloca as queimadas diminuíram e o desmatamento aumentou, porque são coisas diferentes. Embora a queimada acabe desmatando, mas são dados diferentes, porque a origem desse desmatamento é diferente. Perfeito. Para as pessoas não fazerem confusão. E foi por isso que em fevereiro, inclusive, o Ministério do Meio Ambiente já se antecipou e declarou emergência ambiental em áreas vulneráveis a esses incêndios. E o objetivo é justamente usar dados científicos para prevenir essas queimadas aí antes que elas ganhassem grandes proporções. Então, agindo mais de forma preventiva e não simplesmente reagindo a esses problemas. Exatamente. E outra coisa também que aconteceu em fevereiro que foi importante foi que em São Paulo aconteceu o Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas, também antecipando aí a agenda da COP30, tá? Com parte da agenda do G20, né, dos países aí dos 20 maiores potências, né? O Brasil esse ano ficou na presidência desse evento e foi o primeiro grande ensaio aí para a COP30 que aconteceu em Belém, isso ainda em fevereiro. Né? Indo para o mês de março já, galera, a gente tem aí a confirmação da tendência de fevereiro, né? O planeta continuou com febre, continuou aquecido e o mês de março, fevereiro, foi o terceiro mês mais quente da história. O mês de março já foi o segundo mês mais quente já registrado na história. Isso, galera, desde a época ali pré-industrial, sabe? Então, é uma série histórica bem longa, né? E a gente vai ver que isso vai se repetir bastante aí. E a temperatura global do planeta bateu aí os 14 pontos, né? Na verdade, 14,6 graus Celsius. Então, já aumentou mais a média global aí. E junto com essa notícia que o Lucas tá registrando, tem uma ligação direta que é como, né, o ano de 2005 foi declarado ali o Ano Internacional de Preservação das Ilhas,
os dados da Organização Meteorológica Mundial, elas vieram pesado neste mês, então a gente teve muitos dados. E os relatórios apontaram um recuo recorde de massa de gelo e o nível do mar atingiu um ponto mais alto desde que o monitoramento via satélite começou lá em 1993. E aí entra um ponto aqui bem importante, que é o seguinte: como está, né, tendo o derretimento da geleira por conta do aquecimento, essa água está indo para o oceano, isso está causando um efeito no oceano, né, que a gente chama de processo de AMOC. Então a temperatura está sendo alterada e a alteração dessa temperatura ela provoca mais chuvas em certas regiões que antes não acontecia e secas onde não existia. Então, alguns efeitos do AMOC, né, alterado, está causando secas extremas em alguns pontos, principalmente da Caatinga, onde já começou os processos de desertificação, e junto a isso já temos pontos no Pantanal, que foram dados que saíram recentes, que já está ficando mais seco do que ele é. Então, o bioma úmido passou a ficar seco. E esses extremos acabaram acontecendo no mundo todo, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos aconteceram também um pico de tornados, de furacões ali, tempestades, chuva de granizo e inundações também, assim como a gente acompanhou no Brasil, em diversas regiões, em diferentes regiões aqui no Brasil. Isso com certeza acabou gerando prejuízo aí na casa dos bilhões de dólares. Exatamente. Bom, enquanto o clima batia forte na janela lá fora, dentro dos escritórios houve uma movimentação muito importante, né? O Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade, que é o ISSB, lançou ferramentas para padronizar a forma como as empresas divulgam os seus riscos climáticos, né? Tentando colocar todo mundo na mesma página. Porque aquilo, cada empresa divulga ali suas metas climáticas, o quanto produz de carbono, o quanto mitiga de carbono, e fica um negócio muito barato à voa, né? Cada um fala o que quer e a gente não tem como checar. Então, esse conselho, né, de normas de sustentabilidade padronizou para, olha só, você quer falar de ESG, de sustentabilidade, você tem que seguir essa norma. Então, para quem trabalha com meio ambiente e com ESG, é muito importante dar uma olhadinha lá, né, no ISSB, que tem essas regras aí para padronizar as questões climáticas das empresas, né? E ao mesmo tempo a União Europeia ela decidiu pisar no freio em algumas exigências burocráticas. O Conselho, né, lá concordaram em adiar a aplicação de certas regras de relatórios de sustentabilidade. A ideia foi simplificar os processos para as empresas conseguirem se adequar sem travar a operação, que é o que o Lucas estava comentando, né? Então é um processo bem burocrático, mesmo eles tentando tirar os processos burocráticos. E assim, vai falar exato, não sei. Bom, e no mês de abril, eu queria saber se vocês conseguem adivinhar o que aconteceu no mês de abril em relação às temperaturas, às médias de temperatura global. Eu vou dizer que a escadinha tá subindo, hein? Exatamente, cara. O abril foi, de novo, o segundo abril mais quente registrado no mundo, né? Então, assim, dá pra gente ter uma ideia já aqui de ver que tá tendo um padrão, né? Todos os meses, ano passado, vocês lembraram muito bem, né? Na retrospectiva do ano passado, acho que foi realmente só o mês de agosto que bateu esse recorde, que foi o agosto mais quente da história, né? Parece muito aquela conversa do Bart com o Homer, né? É o pior dia da minha vida. Ele é o pior dia até agora. Até agora. Exatamente. É o mês mais quente até agora. Espera mês que vem. Porque é isso, cara, né? Janeiro, fevereiro, março e abril, né? Bateram recorde de média de temperatura global, né? Intensificando essas crises climáticas. Aqui no Brasil, esse calor se transformou em água, né? Porque quanto mais quente, mais evaporação ali dos rios. Então, alguns rios, inclusive, secaram, né? Rios na Amazônia, por exemplo, secaram totalmente, né? Ficou realmente na areia mesmo. E isso se reverteu em chuvas no Sudeste. Que a gente sabe do Rio Voador, a gente já falou milhões de vezes aqui no Florestal Brasil, né? Do Rio Voadores, a água sobe, bate nos Andes e desce a Amazônia inteira, centro-oeste, chega até o Sudeste e descarrega essa água inteira, né, no Sudeste. Então, tiveram muitas chuvas no mês de abril no Brasil inteiro, né? E esse cenário de extremos, né, pautou o South Summit Brasil, que aconteceu em Porto Alegre. O tema principal foi resiliência, uma alusão direta à reconstrução ali da capital gaúcha após aquelas enchentes trágicas, né, em 2024, que a gente sabe muito bem. Falamos bastante sobre isso. Foi um caso, assim, extremamente extremo, sem muito comentar, porque, cara, foi trágico. Mas abril também teve, né, uma vitória política histórica. A Organização Marítima Internacional aprovou um imposto global de carbono para navios
que é uma briga antiga que finalmente avançou, né? Uma pauta que foi adiante. Essa questão de navios aí, ela acaba ficando muito invisibilizada, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não percebem essa movimentação de navios, mas existe até um site agora, acho que posso até deixar o link na descrição. Assim como a gente tem o Flight Radar, que é um site que rastreia aviões, tem também um que você rastreia navios. Cara, é tipo assim, um engarrafamento de navios nos oceanos aí, nas rotas marítimas. Então poluem bastante também, tanto os navios quanto os aviões poluem bastante. Então foi um avanço muito bom aí pra gente dar um freio também, dar uma reduzida aí nessa poluição causada pelo transporte marítimo. E para o setor florestal brasileiro, a gente teve um avanço também bem grande, né, para o setor florestal brasileiro, porque foi anunciada, né, a construção, na verdade já tinha sido anunciada, mas esse ano houve aquela pedra fundamental, né, que faz tipo uma inauguração da obra da maior fábrica de celulose do mundo. Está sendo construída no Brasil, no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Inocência. Você conhece a cidade Inocência? Eu nunca tinha ouvido falar. Mas lá Inocência já é um polo florestal, né? E lá a Arauco, que é uma grande empresa de celulose, se eu não me engano ela é chilena, a Arauco, e ela está instalada no Brasil, e eles inauguraram a pedra fundamental do projeto Sucuriú, né? Que promete ser a maior planta de produção de celulose do mundo, né? Com previsão, sem fazer a brincadeira aí da planta, né? Celulose, no caso, planta da fábrica, né? Vai ser a maior planta de celulose do mundo, previsão de ficar pronta em 2027, mas já estão em obra, tá assim, super acelerada as obras. E assim, a Inocência é uma cidadezinha no interior do Mato Grosso do Sul que tem 8 mil habitantes. E só as obras da fábrica devem gerar 14 mil empregos. Ou seja, vai ter mais gente trabalhando na obra da fábrica do que morador na cidade. E depois que a fábrica foi inaugurada, a população vai praticamente dobrar, porque só de empregos diretos, que inclui tanta parte de silvicultura, né, plantio e viveiros, e a própria fábrica de si, da Arauco, né, a previsão é que isso gere 6 mil empregos ali na cidade de Inocência, do Mato Grosso do Sul, então vai ser o novo Eldorado aí pra galera que é do setor florestal aí. Então provavelmente vai ter muito emprego aí para florestais, então é uma boa notícia, né? Para a galera aí que trabalha no setor aí de papel celulose, né? Vai praticamente dobrar a população da cidade. Né? São números bem expressantes. Exatamente. E a gente não pode esquecer, né, da nossa biodiversidade, em abril também, que foi comemorado ali o Dia Nacional da Caatinga, que é um bioma 100% brasileiro, no dia 28. Inclusive, a gente publicou um episódio, que foi muito especial aqui com a parceria do um parceiro de longa data aqui, o Moacir Marinheiro, identificando árvores. Foi realmente uma aula sobre o semiárido ali. Só procurar aqui no feed e escutar o Florescast. Rolou a língua aqui. É o de número 42. Tá? Só procurar lá. Tá muito legal, cara. Realmente esse episódio ficou até bem emocionante, assim. Ficou bem massa mesmo. O Moacir aí sempre participa com a gente, né, dos nossos Florescasts e ficou bem legal esse episódio aí especial sobre a Caatinga. Recomendo. E galera, deixa eu falar uma coisa antes. Não é Florescast, é Florescast mesmo. Fala o que não tá escrito. Eu falo Florescast. Mas vocês colocam um T depois do Flores. Não Flores, tem, cara. É porque nós somos paraenses. Nós somos paraenses. Então, aí tem um depois do S. Ele foi embora. Eu falo Florescast. Não tem, vocês colocam Florestcast. Eu acho que tem que mudar o nome, tinha que pôr um Tzinho. Que eu acho mais bonito, porque senão, cara, a galera lá no evento tava Florescast. O Florescast. E chegava um barbado. É Florescast. Isso é a entonação, é Florescast, que é de floresta. Isso. E não Florescast, que é de flores. Exato, é Florescast. Tem que falar o flor. A galera, ela é mais sensibilizada a falar flores, não floresta. Sim. Exato. É porque não dá pra ser florest, porque aí fica esquisito, entendeu? Flores. Mas se falar Florescast ou Florescast, acho que Florescast, acho que fica melhor. Flores. Deixa aqui nos comentários se você acha que mudar o nome do o nosso sotaque, o nosso jeitinho. Sim, claro.
Fala igual o carioca, Florescast. Aí quem tem a língua presa, né, e fala do sotaque você é Flores. Florescast. Flores. Cada um fala do jeito que quiser, o importante é ouvir. Esse que é o importante. Você sabendo escrever o nome do podcast, tá ótimo. É isso aí. O importante é que quando encontrarem, vocês vão saber qual que é o do Florestal Brasil. Exatamente. Escreve Florestal Brasil, que aí não tem erro. Bom, mas aí a gente entra no mês de maio, né? O mês de maio foi um mês muito esquisito, né? Tem muitas contradições aí no cenário internacional. O Brasil estava cada vez mais engajado em preparar o cenário para a COP30, né? A gente teve a Conferência das Partes lá em Bonn, na Alemanha, e o Brasil lançou o tal do Roadmap de Baku para Belém, né? Que seria a transferência. Baku foi no Azerbaijão, foi a última COP29, foi em Baku, né? Então a ideia era fazer esse roadmap, o caminho, né? O caminho que trilharia a COP de Baku a Belém, né? Foi basicamente um documento que colocava metas ali, como seria feito essas coisas, dentre elas aquela meta ambiciosa do Brasil de reduzir 70% das emissões aí de carbono para a atmosfera, né? Tentando antecipar os compromissos climáticos da COP30 que a gente vai ver em novembro, se foram atingidos ou não. Só que assim, o planeta, né, ele não espera por uma diplomacia, né? Ele tá rolando, ele tá acontecendo. Então, mais de 2005 foi novamente, né, o segundo mais quente da história. Então, bateu quase 16 graus de média na superfície do planeta. A Organização Meteorológica Mundial soltou um alerta muito pesado. Existe 80% de chance de ultrapassarmos o limite de 1,5 grau, de acordo com, do Acordo de Paris até 2029. Hoje a gente está ali em 1,29, um negócio assim, né? Então, tá subindo, tá? Tem alguns sites que mostram esse termômetro, vamos dizer assim, e a elevação dele histórica, conforme o mês, o ano, tá? Um dos sites que tem isso é Um Só Planeta. E aí a gente viu isso na prática, essa diferenciação, né? Inundações mataram mais de 100 pessoas no Congo, enquanto o Paquistão e a Europa fritavam com ondas de calor letais. Fora isso, não só nesses lugares, no planeta esse ano a gente teve recordes de inundações em vários pontos, principalmente na China, né? Então a gente tem aí registros incríveis de quanto as chuvas estão acontecendo em lugares errados. Até mesmo tá chovendo assim em Dubai, cara, uma coisa extremamente esquisita. E aqui no Brasil também não foi diferente, foi bem complicado aqui. E o que é um contraste justamente com esse discurso que estão fazendo lá fora, em função da COP30, faz parte, né, desse discurso político. O evento ele é muito político também, além de ambiental. Tá? Então a gente teve um surto, inclusive, aqui na Amazônia, que foi justamente o desmatamento com o uso do fogo, cresceu 92% em comparação a maio de 2024. Né? Ou seja, no acumulado do ano, a alta já batia 9%, tá? O que com certeza afetou diretamente o otimismo, né, do setor com relação a esses incentivos na Amazônia aqui. Exatamente. Bom, mas em maio não foi só notícias ruins, nós aqui do Florestal Brasil também tivemos motivos para comemorar, na verdade, porque o maio é um mês especial no Florestal Brasil, né? Aniversário do Florestal Brasil. Exato. O site completou 11 anos de existência agora em maio. Tá? Mais de uma década trazendo informação aqui, falando de verdade. Ó. Parabéns aí pra gente. Resilientes aí, desde 2014, trazendo aqui, melhorando também, evoluindo na nossa forma de nos comunicarmos com vocês aí. Inclusive, a gente teve um lançamento bem especial aqui, que foi a união de forças aí de muitos engenheiros. Vamos chegar lá, calma. Ainda é spoiler. Não é agora ainda. Mas é engraçado isso, né, cara? Porque assim, a gente tá há 11 anos aí, às vezes eu até me esqueço, tem tanto tempo assim, né? Que a gente trabalha no Florestal Brasil. E às vezes eu vejo nos podcasts os criadores de conteúdo, assim, até os caras que são famosos, né? Criadores, influencers aí. E às vezes os caras vão nos podcasts e falam assim, porque no início foi muito difícil, meu começo na internet, eu pensei em desistir várias vezes, mas aí depois de 3 anos no meu canal, eu finalmente consegui monetizar e agora eu vivo disso. Eu falo, caralho, cara. O cara tá 3 anos e acha que é muito, tá ligado? A gente tá há 11 anos fazendo isso aqui agora. Tem lá suas ponderações a se fazer, né, com relação a isso.
porque o nosso objetivo não é agradar. Sim, Talvez esse seja o nosso erro, assim, a gente sempre traz a notícia o que está acontecendo de fato, é por exato. isso que muita gente confunde às vezes: "Ah, vocês estão apoiando, estão criticando governo A, governo B", ou seja, em 11 anos nós já passamos a gente está antes dessa brigaiada aí por direita e Exato, né, esquerda, pô. entende? Sabe, a gente já estava com o Florestal Brasil quando surgiu a primeira tretinha lá depois, que foi Dilma e Aécio, entendeu? Sim, A é gente já estava verdade. publicando notícias aí. Quando a Dilma falava de estoca-vento, né, a gente fazia meme disso. Sim, A então gente eu lembro olha, agora eu falei isso aí, eu lembrei, cara, minha memória aqui. A gente fez um post no site falando se fazia sentido a Dilma falar de estoca-vento ou não. Já desde aquela época, cara, realmente, acho que o Bolsonaro não ia nem na Luciana Gimenez ainda, o Bolsonaro não ia, na não época que a gente estava fez ainda, isso. nem aparecia no CQC ainda. Exatamente. E é isso, cara, realmente. A gente é old school, né, cara? A gente estava na internet aí desde os primórdios, na verdade, mas sempre nessa luta, né? E apanhando mais do que batendo. É, Sim, do setor terrível. florestal especificamente, eu acho que nós somos um dos mais antigos, Exatamente. tá. Eu acho que é assim. Eu acho que é bem provável que ainda em atividade, eu acho que, somos talvez aí o pessoal Ah, do é. o Mais Floresta lá do Paulo Cardoso, talvez acho É, que pois é, isso que eu mais ou estava menos pensando. contemporâneo Mas ele já nosso, né. existia em 2013, 2014. Exato, acho que, estamos por aí. Estamos aí, somos os dinossauros ainda, não tem a gente chegou era literalmente tudo mato, né, não fazendo aí a O Lucas tinha cabelo ainda. a gen nessa época eu usava moicano, enfim. Bom, vamos para o mês de junho, aí, né, mês de junho tem festa junina, né, e aí metade do ano, adivinha só? Recorde de temperatura no mês de junho. Podia Já ser só pode isso, declarar todos os meses né. aí. Eu acho que sim, eu acho que sim, tá, eu não me lembro aqui na pauta, mas eu acho que todos os meses tivemos de recordes aí de temperatura. E o mês de junho foi um dos meses mais quentes da história mais uma vez, né, foi o terceiro mês de junho mais quente da história, com uma média global acima dos 16 graus, a gente já estava achando muito 13, por ser 13 graus ali em fevereiro, nós chegamos a 16 graus em junho, já é um mês mais quente, né, chega perto do verão ali, e as projeções já deixaram claro que 2025 ficou aí no top 3 dos meses mais quentes, dos anos mais quentes já registrados. Sim. Mas se no clima estava difícil, a gente também teve boas notícias aí no financiamento e no combate ao fogo, e a gente falou muito disso no Florestal Brasil, o Arthur fez umas boas postagens a respeito disso. O Fundo Amazônia teve o melhor semestre de toda a existência dele, né, lembrando que o Fundo Amazônia durante alguns anos aí foi extinto, né, foi Era foi capenga. suspenso, e nesse ano foram aprovados 1,2 bilhão de reais em projetos só nessa primeira metade do ano, hein. É, e outro ponto importante, Yuri, também, foi a confiança internacional que voltou, né? O fundo saltou de 2 para 9 países doadores no acumulado. O valor aprovado superou a casa dos 2 bilhões de reais, garantindo recursos, assim, né, para o projeto, né, para a ideia. Sim, A gente também teve um respiro no nosso setor rural, apesar daquele pico de desmatamento em maio, que a gente acabou comentando antes, o balanço consolidado do primeiro semestre para queimadas foi positivo, e a gente teve uma queda de quase 66% nas áreas queimadas e 46% nos focos de calor no Brasil, em comparação com o mesmo período que aconteceu em 2024. um pouquinho de esperança aí, né, galera, antes da temporada mais seca do Brasil, né, que geralmente aumenta essa questão das queimadas aí no segundo semestre de 2025. E aí no mês de julho, né, a gente teve um aviso claro aí que a gente está vivendo ali nossos limites, né, a Global Footprint Network anunciou que a humanidade entrou no que eles chamaram de cheque especial aí, do planeta, né, que aquilo assim, quando você já gastou tudo que você devia gastar e você continua metendo o cartão ali, aí você entra naquele juro rotativo ali do cartão, que isso é absurdo, né, achando que a conta não vai chegar e uma hora ela chega, tá. E aí a gente esgotou realmente os recursos do nosso planeta, é aquilo que o planeta Terra consegue se regenerar em 2025. E a partir de julho de 2025, a gente passou o resto do ano inteiro operando em déficit ecológico. A gente não tinha estoque ecológico para a gente viver.
E a natureza cobrou essa conta à vista. Julho foi o terceiro mês mais quente da história e trouxe uma sequência de desastres globais, por exemplo, que ocorreu no Texas, né? Teve chuvas extremas causando aí inundações devastadora, é, de- devastadoras, matando mais de 130 pessoas e deixando um prejuízo de 20 bilhões de dólares, tá? E é bom informar aqui e complementar que o governo Trump, né, interrompeu a verba para proteções contra eventos climáticos no país. E também tivemos aí no Nepal o rompimento de lagos glaciais que destruiu usinas e pontes, um sinal claro do aquecimento global. Por quê? Né? São eventos extremos, acontecendo quando não era para acontecer, de forma avassaladora e em períodos curtos de ocorrência, tá? Então, assim, e por isso que a gente coloca que é um efeito do aquecimento global. Exato, e não parou por aí, né. Esse clima seco se espalhou pelo mundo inteiro, gerou muitos problemas, inclusive incêndios na Grécia, na ilha de Creta aí, um lugar paradisíaco, famosíssimo, né, um cenário turístico aí famoso, internacional, né, a ilha de Creta queimou bastante. A Califórnia, que já tem esse histórico também, teve um dos maiores incêndios do ano, né, lá no estado da Califórnia, então foi um mês aí de muitos incêndios, a nível global mesmo. E aqui no Brasil o cenário não foi diferente. A temporada do fogo começou mais cedo e muito mais intensas, com rios, né, em níveis históricos bem baixos. Então a gente teve uma seca muito extrema e aí incêndio, e pouca água e aí obrigaram, né, a decretação de emergência ambiental. Foi um mês muito tenso no campo, principalmente para a galera do agro aí. Mas vou falar de coisa boa também, teve coisa boa em julho, né, todos os anos aí a gente sempre procura fazer algumas coisas especiais aí nessa época, tá. Teve o dia de São Gualberto aí, o padroeiro dos engenheiros florestais, e Também. apesar da gente fazer, de fato, todo ano alguma coisa, né, para essas comemorações, esse ano a gente fez um negócio um pouco maior, fez um negócio um pouco mais ousado aí, botando a timidez de lado, botando nossos dotes artísticos aí à prova, e Exatamente. a gente fez um negócio com muito interessante aí para os engenheiros florestais, foi muito gostoso de fazer. Exatamente. Dia 12 de julho é o dia do engenheiro florestal, né, como o Harry falou, e a gente resolveu fazer esse ano uma música, né. Para quem não sabe, o Harry é cantor, compositor, instrumentista, né. Eu também toco guitarra também, e toco guitarra, bateria, e aí a gente falou assim: "Vamos fazer alguma coisa especial para os engenheiros florestais?". A princípio a gente ia fazer só entre a gente, né, e aí depois assim: "Ah, vamos chamar a galera aí, tem muito engenheiro florestal talentoso aí que é músico também, vamos ver quem topa participar". E muita gente engajou nisso aí. Fizemos uma música completa com todos os instrumentos aí, com guitarra, baixo, bateria, muita gente cantando, né? Viola caipira, bandolim, violão, putz, um monte de instrumentos. Fizemos uma Uma música guitarra muito legal. produzida especificamente para esse evento. Exato. A guitarra, eu já estava planejando essa guitarra há anos. Consegui terminar, falei, cara, vou estrear essa guitarra nesse vídeo. Fizemos um videoclipe com participação também de engenheiros florestais do Brasil inteiro. A galera mandou foto em campo, mandou foto da galera da faculdade. Cara, ficou muito legal, assim, um vídeo realmente emocionante, cara, uma verdadeira homenagem aí à engenharia florestal do Brasil, né? Quem quiser assistir o vídeo tá disponível no YouTube, tá tocando aí no fundo também para você ouvir um pouquinho da música, né? E quem quiser ouvir a música também tá disponível no Spotify, em todas as plataformas de áudio também, Deezer, Amazon Music, Apple Music, enfim. Tá disponível para vocês conferirem aí a música. O nome da música é Saudações Florestais, letra do Harry aí, com parceria comigo, né? Deu uns pitacos aí na letra. E a gente fez essa música que fala basicamente todas as áreas de atuação do engenheiro florestal. Então tá bem legal, foi uma confraternização mesmo, assim, à distância, que a gente fez com todo mundo e o pessoal gostou bastante, teve uma repercussão muito boa, né? Inclusive, escuta também nas plataformas, mas assiste o clipe que está disponível no nosso canal no Muito YouTube legal. lá. Justamente vocês vão ver quem participou, sabe? Os músicos, os engenheiros florestais aí, conhecer um pouco mais engenheiros florestais de todo o Brasil aí, sabe? De lugares mais longínquos possíveis aí, participando. Muito legal, assim. É o We Are The World da floresta aqui. Sou floresteiro, engenheiro, sou trilheiro com fel, vou qualquer lugar. Na Amazônia, no campo, no cerrado, se tem floresta é só chamar. De mochila, GPS, de peneira e tantos dados pra anotar. E aí, bom, a gente terminou o mês de julho, em agosto chegou apresentando, né, a fatura
dessa conta aí que a gente estava falando, né? Que o planeta Terra estava passando aí no cheque especial, passando cheque sem fundo já, e chegou a fatura dessa crise climática. Né? Os desastres naturais já chegaram a 730 bilhões de reais, né? Só em agosto de 2025. Isso foi calculado por uma seguradora, uma grande seguradora aí internacional, tá, que atua no mundo todo, e eles fizeram um levantamento de quanto eles tiveram que desembolsar aí um desastre, as consequências de eventos climáticos. Né? E o prejuízo aí foi de 730 bilhões de reais, cara, no nível mundial. É muita grana, né, velho? Isso chega a abalar a economia, né? Se uma crise, por exemplo, uma crise de petróleo, ou aquele rombo lá da imobiliário que teve nos Estados Unidos, né? Aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, causada por isso. Imagina tantas pessoas fazendo a retirada das suas apólices de seguro, porque a sua casa foi embora, perdeu seu carro, perdeu, sei lá, vidas, pessoas que morreram e tiveram que recorrer às seguradoras. Né? O negócio... Quebrar realmente as empresas, a seguradora, banco. Exatamente. Porque essas empresas às vezes não têm liquidez para isso de uma vez só. Sim, com certeza. Muitas vezes pega o dinheiro e investe em outras coisas, né? É assim que rola. E o clima, né, ele continua nos extremos. Enquanto o mundo, né, acabava de lidar aí com inúmeras inundações mês a mês, São Paulo registrou o agosto mais seco desde 2019. A cidade esturricou, né? Ficou assim praticamente sem água, né? Os seus reservatórios bem baixos. Enquanto a Defesa Civil emitia alertas contraditórios de frentes frias em outras áreas. E aí, a instabilidade, ela virou regra. E, na verdade, essa instabilidade virou regra no Brasil inteiro, tá? A gente está colocando aqui São Paulo ali para citar um caso, mas a gente sabe que esse ponto de instabilidade climática está ocorrendo por todo o Brasil e em agosto, principalmente porque é um dos ápices mais secos que a gente tem ali no Brasil, em diversas regiões. Mas aí em agosto foi que teve um grande destaque lá em Brasília. Finalmente nosso presidente aí sancionou a Lei 15.190, que é a lei do licenciamento ambiental. Mas não foi uma aprovação simples, né, Heber? Bem distante disso, né? Foi uma jogada política, na verdade, e o presidente sancionou a lei, mas ele vetou trechos mais polêmicos. Aqueles que permitiram o autolicenciamento e aqueles que fragilizavam a análise técnica. E a intenção dele foi bem clara com isso, que é tentar manter o rigor técnico e o poder de fiscalização do IBAMA. Tá? Algo que a gente vai ouvir falar aí ao longo dos outros meses aí, dessa reverberação da necessidade dessa autonomia do IBAMA. Foi um alívio momentâneo, né, para os ambientalistas, mas quem acompanha os bastidores já sabia. A briga com o Congresso, né, sobre esses vetos estava apenas começando e voltaria com força total, né, que a gente vai falar aqui, vai discutir, que é em novembro, beleza? Então o que a gente colocou aqui são os pontos quando foi o início dessa disputa aí, dessa ideia da PL, né, que na ocasião era que a 15.190. Exato, a famosa PL da devastação, né, que se tornou o apelido dela, PL da devastação. A gente vai voltar ainda nesse assunto, porque não ficou aí em agosto, não se encerrou essa discussão não, tá? Mas aí, passamos o mês de agosto aí, a galera quietou, né, em relação a isso, mas continuamos ainda com queimadas, períodos de seca, né? Acho que foi a grande tônica, eu acho, do Brasil nesse ano de 2025 foi isso, né? Queimada, seca e chuva. Queimada, seca e chuva, não necessariamente nessa ordem, né? E como tu falou, causou essa imprevisibilidade toda aí no Brasil. Então isso transformou o Brasil inteiro no barril de pólvora aí, com um prejuízo gigantesco para a agricultura, para os ecossistemas locais, prejuízos financeiros também para as pessoas que moram até mesmo nas grandes cidades. E a gente não teve só sensação de calor. Os dados confirmaram, né, que setembro de 2005 foi o terceiro mais quente já registrado na história. A média global bateu 16,11 graus. E isso claramente reflete, né, na questão do acúmulo contínuo de gases do efeito estufa na nossa atmosfera, né? E do outro lado do mundo, nas Filipinas dessa vez, essa energia toda virou destruição, com o super tufão Hagasa, que deixou milhares de desabrigados. E partindo para o cenário internacional, aí, falando de um grande parceiro comercial do Brasil, que é a União Europeia, tá? Foi a primeira vez, nesse mês de setembro, aí, que eles realmente reconheceram, finalmente, que a UDR é uma grandíssima eles perceberam, né, que
eles precisavam rever algumas coisas nessa legislação e que o próprio sistema que eles desenvolveram para gerir isso tudo era ineficiente, né? Ou seja, não era o sistema em si que era ineficiente, a gente falou, tem vídeos aqui falando da EUDR, coloca lá no nosso canal no YouTube que vai encontrar também, tá? O sistema e o procedimento de alimentação desse sistema fazia com que realmente o negócio não funcionasse, sabe? Ficasse uma burocracia enorme e inviabilizasse a utilização desse sistema. Então, eles cogitaram aí, nesse momento eles começaram a cogitar a possibilidade de adiar essa implementação aí para o final de 2026. Exato. E aí, em setembro também teve um outro capítulo muito importante da novela da exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? Já é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo. Mas a Petrobras, em setembro, fez o teste, né, de emergência lá na foz do Amazonas e foi reprovada pelo IBAMA, né? Mais especificamente o teste que eles fazem um teste para ver se tiver vazamento, como vai ser o resgate fauna, né? E a Petrobras falhou miseravelmente nesse teste, o que acabou atrasando a licença para perfurar ali, fazer a prospecção do petróleo na foz do Amazonas. Em 2023, o IBAMA já havia negado uma licença de perfuração, tá, em um dos blocos. Mas eles citaram na época que tinha inconsistências muito graves e faltava garantia de plano de proteção ambiental. E foi após essa negativa aí que a Petrobras apresentou os estudos e os planos, que foram justamente o que culminou numa nova avaliação pré-operacional, né, a APO, que aconteceu em agosto de 2025. Embora essa avaliação ela tenha sido aprovada em 25 de setembro, tá, desse ano, o IBAMA solicitou os ajustes no programa de atendimento à fauna. Foi considerado insatisfatório, como o Lucas comentou aí, por conta desse simulado que eles acabaram sendo reprovados, tá? E a empresa protocolou os ajustes solicitados. Finalmente recebeu essa autorização para iniciar a pesquisa exploratória lá no mês de outubro, tá? Então no mês seguinte aí, tá? Mas um ponto importante aqui é que essa reprovação, tá, isso pode gerar uma certa confusão. Não quer dizer que eles foram reprovados porque eles não conseguiram atender todos os pontos, tá? Mas eles operaram os atendimentos a esses pontos no limite, né, no limite máximo que eles tinham para atuar. Lembrando que isso foi uma situação simulada, entendeu? Ambiente minimamente controlado ali. E ainda assim eles não seguiram o próprio procedimento em alguns aspectos, tá? Mas o fato é que eles conseguiram resolver o problema, mas faltando 30 minutos para encerrar o limite máximo que eles tinham para resolver. Ou seja, realmente é uma reprovação, né? Não é nem isso? Eu não sabia que tinha sido dessa forma. arrastado. Eu não sabia que tinha sido dessa forma aí. Eles chegaram no limite ali, mas, por exemplo, ao longo do percurso, o piloto do avião não estava utilizando máscara adequada e estava levando aí o boneco do Chuck coberto de óleo, e os gases desse óleo pode fazer com que aquele acidente aumente ainda, aquele helicóptero bate em uma embarcação, qualquer coisa do tipo, cai no meio da cidade. Esse foi o grande problema. E, além de tudo isso, eles chegaram faltando meia hora para o limite de, se eu não me engano, era 24 horas que eles para fazer todos os testes lá, né? Todo o resgate em si. Meu Deus do céu. E tudo isso às vésperas da COP30, né? A gente entra no mês de outubro aí, que é o mês imediatamente anterior à COP30. As tensões já estavam lá em cima, né? Preocupação em relação à COP30 já não se falava em outra coisa no Brasil, só se falava de COP30. Só que em vez de calmaria, o que a gente viu foi uma grande contradição justamente nessas notícias relacionadas ao meio ambiente. Exatamente, Lucas. Em uma decisão polêmica histórica, o órgão ambiental concedeu a licença para a perfuração, né, exploratória do petróleo na margem equatorial da foz do Amazonas. E isso gerou uma chuva de críticas internacionais. Como é que o país anfitrião, né, da Conferência do Clima libera assim, uma nova fronteira de exploração fóssil semanas antes do evento? Vale lembrar aqui um ponto, que esses poços de perfurações, eles já foram, assim, parte dele, vendidos inclusive. Então, essa novela toda é meio que tipo, explora, não explora, mas, pô, se você já vendeu, você vai ter que explorar, porque como é que você vai fazer? Eles fizeram a venda antes de organizar o produto aqui, né? E enquanto esse pau torava aí com relação ao petróleo, lá em Brasília é que realmente o negócio ficou mais feio, ficou travado ali. No dia 16 de outubro desse ano, o presidente do Congresso cancelou a sessão que ia analisar os vetos presidenciais da lei do licenciamento ambiental, a PL da devastação lá, que a gente estava comentando.
Exato. Sem dúvida teve mão do governo Lula aí nesse negócio aí, né? Justamente porque a gente estava nas vésperas da COP30. Então, eles sabiam que se o Congresso derrubasse esses vetos ali imediatamente antes da COP30, flexibilizando todas essas leis ambientais, seria um desastre diplomático para o Brasil, porque a gente já tinha liberado petróleo na Foz do Amazonas. Então, o Congresso decidiu segurar essa bomba aí, esperar a votação, deixar a votação para depois da COP, justamente para tentar apaziguar um pouquinho os ânimos aí e não afetar tanto assim a imagem do Brasil nesse período. E tudo isso, né? Ou seja, outubro terminou com o Brasil mandando sinais mistos, avançando no petróleo e segurando o fôlego na legislação ambiental. E isso tudo enquanto arrumava a casa para receber o mundo em Belém, tá? E a gente vai misturar esse cenário aí com todas as promessas de governo do Lula, que é desmatamento zero até 2030 e também recuperação, né, reflorescimento dos nossos biomas. Exato. E bom, aí com isso a gente terminou o mês de outubro, a gente entra no mês de novembro, mês da COP30, sem dúvida o mês mais aguardado do ano, inclusive pra gente aqui do Florestal Brasil, né? Como se fosse a nossa Copa do Mundo, a COP, né? É um momento assim que a gente se mobiliza realmente para fazer uma cobertura legal para vocês. E a COP não foi diferente, o Helder esteve lá pessoalmente, fez a cobertura, tem muito conteúdo de COP ainda. Se você não viu, a gente fez o Série do Assunto, que é o nosso outro podcast, fizemos programas diários repercutindo tudo o que acontecia na COP dia a dia. Então tem uma cobertura completíssima aqui no Florestal Brasil sobre a COP, se você quiser revisar essa cobertura aí no futuro, né? Ou então daqui a alguns anos, quer ver como foi a COP30 lá na COP 2050, se tiver, né? Vai chegar vivo até lá. Se tiver motivo para ter COP, né? Não, Tem que ter não um foi. ambiente para que vai ter COP. Como foi a COP? O Brasil finalmente alcançou a meta do fundo em 2050 loucura. na COP. E foi isso. E tivemos, né, entregas importantes aí, Lucas. Foi o principal legado, foi chamado Pacote de Belém, um conjunto de 29 documentos aprovados por consenso. O destaque positivo foi o lançamento oficial do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é o famoso TFFFF. Vai o F até onde você quiser aí. Inclusive a gente fez vídeo, colocou postagens sobre isso, tá, no nosso canal do YouTube. E o Brasil conseguiu mobilizar logo de cara cerca de 6,7 bilhões de dólares para remunerar os países que mantiverem suas árvores em pé, tá? Isso aqui, mas lembrando, igual tá no título, Fundo Florestas Tropicais. É só para florestas tropicais. Países que têm florestas tropicais, não é para qualquer país. Foi algo muito contraditório aí durante a COP30, né? Essa questão do fundo de florestas aí. Todo mundo torcendo, parece gol. Será que país A, país B vai investir, vai entrar, não vai entrar e tal? Países importantes não entraram, mas outros países menores acabaram entrando. E no volume acabou ficando interessante, né? O investimento que foi conseguido no fundo de florestas aí. Tá? Mas um ponto que foi bem interessante também na COP30 aí, algo que a gente fala muito aí na nossa bolha de internet, de redes sociais, sobre fake news, sabe, relacionada às pautas climáticas, e agora, né, foi durante a COP30 no caso, foi colocado de forma explícita a necessidade de enfrentar essas fake news aí com relação ao clima. Tá? Isso foi colocado de fato no texto, foi falado lá durante os eventos da COP, as sessões que estavam acontecendo lá, e também teve um reconhecimento formal que foi fortalecido durante os eventos ali na Green Zone, na Blue Zone, sobre o papel crucial das comunidades indígenas e quilombolas na proteção ambiental. Claro que isso custou algum barulho lá, alguns protestos bem calorosos aí. Então, mas o fato é que o saldo foi positivo quanto a isso, né, no fim das contas. Pelo menos isso, né? A gente teve muita coisa que aconteceu durante a COP, né? Nem tudo foi exatamente como era planejado, tiveram muitos protestos, invasão de indígenas dentro da COP. Teve um incêndio lá dentro da COP também, né? Lá na Blue Zone, assim, quase no finalzinho da COP, então isso deixou um gosto muito amargo ali. A gente não falou mais disso, mas até saiu já, né? A motivação daquele incêndio, a causa daquele incêndio lá, que foi um forno clandestino que levaram lá. Como assim um forno clandestino? Era um forno que não estava autorizado a entrada, ou seja, não foi feita avaliação, talvez colocaram num lugar que não era o adequado. Entendi. Putz, merda, hein?
tu se perdeu. Você, cara, putz, que merda. Virou um meme do nada, isso aí. Pegou né? aquele do futebol. Que merda, sabia não? Que merda, hein? Sabia não? Isso, exatamente. Sabia não? Caralho. Sim. Vai, se perdeu. Não, posso agora, deixa eu perguntar. Então, e tudo isso, né, que o Lucas colocou foi um balde de água fria, né? Como a gente viu, teve mais desastres aparentes do que resultados bons. E o que ficou chamado aí para nós foi de flop 30, né? Foi. Mas não foi exatamente isso. A gente sabe que a COP 30 representou bastante coisas, principalmente relacionadas aos nossos povos originários, né? Povos indígenas, como preferir chamar, também em questões dessas, né? Abertas. Tá. E aí, né? Houve uma pressão enorme para que, né, trouxesse um cronograma sobre como se ficasse claro, né, a eliminação do petróleo. Essa era a esperança, carvão, gás, ficasse, né, um documento ali redondo sobre essas questões. Por questões, né, aí de pressões de países produtores como a Arábia Saudita e Rússia, o termo, né, phase out, eliminação, que seria uma eliminação gradual, ficou de fora, tá? Principalmente também por tensões de guerras que esses países aí fora estão fazendo, e a Arábia Saudita com certeza ela vai querer vender petróleo para essa galera jogar bomba uma na outra aí. Se bem que bomba não tem petróleo, mas o caminhão que carrega a bomba tem, ou o avião, então... Sim. E os derivados aí, né? É. E foi isso que realmente gerou os protestos lá na COP30, que a gente cobriu isso massivamente aqui, tanto dentro da Blue Zone, lá na Green Zone, aconteceu também lá na AgriZone, que foi um outro setor. Essa COP foi marcada por diversos protestos, o que é interessante de mostrar essa participação popular, tá? Diferente do que a gente pôde ver, por exemplo, na COP que acontece no Oriente Médio ali, né, que o pessoal vai sair baixando o cacete em todo mundo. Tá? Isso foi bem interessante de ver realmente para mostrar que a COP não é algo que é consensual, que vai ser benéfico para todo mundo. Se não tivessem ocorrido esses protestos aí, talvez muitas das pautas não tivessem sido alcançadas aí. Tá? Então, teve muito protesto de cientistas, de ativistas que saíram de lá com a sensação de que a gente avançou na proteção da floresta com relação aos investimentos, por exemplo, Fundo de Florestas para Sempre, mas a gente falhou na causa principal do aquecimento global, que é esse aceleramento no consumo de petróleo, né? Na produção constante de petróleo, da necessidade aí que parece que não acaba nunca. Então, acabou sendo uma vitória diplomática para o Brasil com relação ao Fundo de Florestas, mas um empate técnico aí acabou passando o protagonismo, por exemplo, para a Colômbia, tá? Que na sua porção de floresta ali já garantiu que vai ficar livre de exploração de petróleo na sua porção de Amazônia. Então, com certeza, o foco passou todo para a Colômbia com relação a quem é realmente o protagonista quando a gente fala da importância desse bioma, dessa exploração e dos riscos associados a essa exploração. Deram um bom exemplo, né? Porque no Brasil, por exemplo, nossos deputados aí esperaram só acabar a COP30, né? O defunto nem esfriou, como o pessoal fala, e eles foram lá e aprovaram, né? E aprovaram, não, derrubaram os vetos do presidente Lula ao novo licenciamento ambiental, né? A nova lei do licenciamento ambiental, que é o que a gente apelidou de PL da devastação. Então, vários vetos ali que o presidente Lula tinha colocado para tentar segurar um pouco, né, dessa questão do licenciamento ambiental foram derrubados, né? Inclusive, antes do Arthur fazer um comentário dele, que é algo muito interessante isso que o Lucas falou, é importante as pessoas entenderem. As pessoas já sabem, a grande maioria, mas é importante sempre reforçar aqui, que é a prova de que enquanto está se brigando, está se discutindo, porque é presidente A ou presidente B especificamente, tá? A prova de que mesmo com o Lula vetando, tem outros poderes por trás que vão desfazer esses vetos e fica nessa briga. Então é muito importante tu analisar, principalmente 2026, tá? Que vai ser o ano das eleições, verificar quem tu vai colocar para governador, quem tu vai colocar para presidente, tá? Mas tão importante quanto isso são senadores, deputados, na outra eleição de vereadores, prefeitos, tudo isso importa muito, é o conjunto da obra. Tá? Então parem de ficar brigando, idolatrando, achando que vai pintar um salvador do nada que vai descer do céu e resolver o problema do Brasil. Não vai acontecer isso. Exatamente. Não vai ter Messias. Que é um evento muito bom também que ocorreu no Brasil. Não vai ter mesmo. Definitivamente não.
E, cara, e com tudo isso, né, dessa PL da devastação, o Congresso inimigo do povo e a caceta de tudo, porque a galera só tá pensando no umbigo deles mesmo, porque a gente sabe que isso daí não é para favorecer o povo como um todo, mas sim algumas pessoas, né, bem específicas que vão ganhar com isso. A gente acaba ficando aí muito ferrado, tá? Porque, querendo ou não, essa questão de licenciamento ambiental, as pessoas estudam, fazem cursos, formam mestres e doutores, muitas vezes para poder responder às legislações, para fazer empreendimentos que sejam, no mínimo, né, condizente com o seu impacto e o que ele vai gerar como compensação a isso. A gente sabe que alguns impactos, a compensação ela não é equivalente de imediato, mas ela tem uma duração que faz com que isso se torne, né, benéfico no futuro. Por exemplo, se você vai construir algo de uma hidrelétrica, por exemplo, você vai fazer um desmatamento, vai mexer no rio, vai desviar, peixe não vai procriar, mas aí você vai fazer a compensação ao longo do tempo para isso acontecer. E nesses casos da pele da devastação, o que a gente vai ter é pulando etapas, né? Sem se preocupar com a questão futura de compensação por danos. Então a gente pode esquecer isso, porque é autodeclaratório. É isso aí. Bom, mas novembro não foi de todo ruim. A gente teve uma notícia muito boa para a gente aqui no Florestal Brasil. Mais uma vez, o nosso podcast foi reconhecido, né, como um dos melhores podcasts na sua categoria, lá no Prêmio MPB, que é o Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. O Florestal Brasil está participando pelo 2º ano consecutivo. E no 2º ano de prêmio, nós ficamos no pódio mais uma vez. Dessa vez ficamos em 3º lugar, na categoria Natureza e Meio Ambiente. Então, ficamos muito felizes. O Arthur foi lá na festa, né? Arthur recebeu o troféu lá, representando o Florestal Brasil. E é muito legal, né, a gente ter esse reconhecimento aqui no Florestcast. A gente faz isso aqui com muito carinho para vocês. E ter esse reconhecimento porque é voto popular, né? A galera tem que votar lá, engajar, compartilhar, né, e tal. Então, prova de que a gente está fazendo um bom trabalho aí, que a galera está gostando do que a gente está fazendo. Motiva mais quando a gente tem esse reconhecimento, né? Exatamente. Sempre bom ganhar um prêmio, né? E se a galera tá voltando é porque quer ver a gente lá, né? Então a gente agradece vocês que dedicam aí voltar. Boa. E aí a gente chega em dezembro, né? O último mês do ano, mês que nós estamos aqui. Para quem achou que o ano ia acabar calmo, né? Achou errado. Geralmente Achou errado, otário? a gente teve alguns avanços na economia, teve brigas gigantes em Brasília, né? E o clima mais uma vez mostrando que não vai ser fácil o ano de 2026. Na economia verde, o destaque foi o dia 5, né? Saiu o decreto 12768, que regulamentou o sistema de gestão de mercado de carbono, o SBCE. Foi o passo final, né, para dar segurança jurídica e operacionalizar a lei que foi aprovada lá atrás. Exatamente. E um passo importante aí para o crédito de carbono, mas enquanto isso, lá no STF também a briga estava feia aí, né? O STF acabou declarando, né, a inconstitucionalidade, mais uma vez, do marco temporal, né? Teve uma votação lá e por 9 votos a 1, os ministros derrubaram a tese da lei de 2023, que tentava limitar essas demarcações de terras indígenas apenas para quem já ocupava essa área até 1988. A gente tem um vídeo recente que o Arthur publicou no Florestal Brasil, no nosso canal no YouTube, né? Falando justamente sobre essa questão do marco temporal, né, Arthur? Isso. A gente não pega sobre a questão de ser aprovado ou não, mas o que ela representa, né? Que é meio que o checkmate na proteção florestal que temos. E um detalhe, né, que foi o recado direto ao Congresso. O STF diz que é inconstitucional, mas o Senado, numa queda de braço institucional, correu para aprovar uma PEC com o mesmo teor, tentando blindar a tese da Constituição. É um cabo de guerra, né? Simplesmente isso. O judiciário derruba a lei, o legislativo tenta voltar com ela via PEC. E a insegurança jurídica continua, tá? E isso daqui nada mais é que uma briga por interesses e a maioria do Congresso, ele tá pensando só nos deputados e nos amigos deles, tá? Não é na gente, não é na gente meros mortais aqui, não. E o que é uma pena, porque esse imediatismo, né, que alguns desses congressistas aí, desses deputados, senadores,
eles têm, né, em olhar para o próprio umbigo a nível temporário, ele acaba se refletindo no resto do país inteiro, né? Porque em dezembro, agora no meio do ano, a gente teve um problema muito sério na região sudeste sul do Brasil, por conta de temporais aí que aconteceram, ventos que chegaram a 100 km por hora, e que acabaram aí com várias regiões aí em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Foi bem complicado. Cara, foi realmente assustador mesmo, é a palavra que mais representa, que melhor representa isso que aconteceu. Os vídeos, assim, tudo que chegou aí nos veículos de mídia foi um negócio amedrontador mesmo. A gente teve vendavais tocando solo, destruindo galpões, arrancando árvore nas cidades aí, sabe? Teve até um que ficou bem famoso lá, que foi no Parque de Ibirapuera, árvores gigantescas, assim, sabe? Simplesmente sendo arrancadas, assim, como se fosse nada, como se fosse um graveto, sabe? Por conta dessa aproximação do ciclone extratropical, tá? Que atua com mais intensidade entre o litoral catarinense e no sul paulista também, e a capital, lá de... fazer esse pedaço de novo aqui. E São Paulo acabou vivendo uma semana inteira com essas rajadas de vento que chegaram a 100 km por hora. Exato. Bom, não foi um ano fácil, né? A gente viu aí recordes de temperatura no planeta, algumas tentativas, né, de organizar a situação, tanto do governo federal quanto de instituições, ONGs, acordos globais sendo feitos para tentar estabilizar a temperatura global. E é esse cabo de guerra aí, né, galera? Enquanto algumas pessoas, cientistas principalmente, tentam trazer um pouco de luz, tentam trazer um pouco de serenidade, de discernimento, outras pessoas focam apenas no lucro, focam apenas em explorar o pouco que nos resta ainda desse nosso pequeno planetinha, né? Espero que, bom, essas foram as notícias desse ano que a gente quis trazer aqui para vocês. Claro, ficou muita coisa de fora, então comenta aqui embaixo, né? O que ficou faltando a gente falar que aconteceu esse ano, que de repente você se lembre. E eu espero que não tenha mais nenhuma notícia, porque a gente está gravando aqui já quase no final do ano. E esse ano a gente deixou para gravar um pouco mais perto do dia 31 para ver se conseguir abarcar tudo que aconteceu em dezembro, né? E espero que não aconteça mais nada até a virada do ano aí. Pelo menos politicamente eu acho que não, que já entraram em recesso, né? Então, eu não vou ficar enchendo o saco já. Eu gostaria de dar um destaque, cara, que a gente não comentou muito aqui, mas é um geralzão. A gente pode ver que o IBAMA, o ICMBio, alguns órgãos, né, federais, ambientais, aí estão fazendo trabalhos bem incríveis contra desmatamento, garimpo ilegal, grilagem, tráfico de fauna, tá bem interessante. Realmente, eu acredito que o concurso do IBAMA, do ICMBio que foi aberto, tá dando seus efeitos, né? É verdade, Que a gente cobriu. E a galera já foi ingresso, né? Não sei se todo mundo, mas boa parte. Então, isso aí dá para dar um destaque legal, que a gente vem publicando direto e eles fazendo um trabalho incrível. Verdade, entrou gente nova, né, no IBAMA, no ICMBio, a gente não falou, no passado tivemos concurso, a galera entrou esse ano. E abriu o edital, né, ou vai abrir edital novamente de concurso do IBAMA também. É isso aí, vai ter, porque tem muita vaga ainda, né? Muito espaço ainda, muita demanda por analistas e fiscais do IBAMA, muito bem lembrado. E parabéns novamente aí a galera do IBAMA, né, do ICMBio, do Serviço Florestal Brasileiro, das polícias também, forças policiais aí que atuam em conjunto, né? O Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, toda a galera que tenta tomar conta desse nosso país aí de dimensões continentais, né? Inclusive, no começo do ano, tiveram aí também suas lutas aí, seus protestos, né? Sua greve, e tiveram uma boa melhora também aí, uma menção honrosa que é o acontecimento aí. Teve um parceiro lá do ACIBAMA, né? Que explicou muito bem pra gente aqui, então, bem legal. Vale a pena. Um abraço aí pro Matheus. É isso aí, galera. Então, pessoal, muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Esse ano no Florestal Brasil foi um ano de muito trabalho. O que a gente pode prometer para vocês é que ano que vem a gente vai trabalhar mais ainda, vai trazer ainda mais conteúdo com melhor qualidade para vocês, com mais dedicação, com mais frequência, com mais tudo, né? Assim faz. Está há 11 anos aí, mas a gente está só começando, né? Sim, a gente quer que vocês se sintam realmente confortáveis em fazer do Florestal Brasil o portal de notícia que vocês precisam para todo dia, quando acordar, abrir o Florestal Brasil e já se atualizar. A gente quer que você se sinta confortável com isso e ser realmente o teu hub de informações. Verdade. E pode confiar nas fontes, viu? A gente não posta mentira, não. Dá pra só pedir. Se precisa, não tem, pede que nós manda.
Exatamente. Galera, então, muito obrigado. Não se esqueçam sempre, se você você acompanhou o vídeo até agora aqui e não se inscreveu no canal, pô, tá vacilando pra cacete, cara. E se você já é inscrito no canal, comenta aqui com a gente, compartilha esse vídeo com a galera, manda assim, cara, olha o resumo do meio ambiente aqui. É só esse podcast que você precisa ouvir para saber, para se manter informado sobre tudo que aconteceu em 2025, tá bom? Arthur, Harry, muito obrigado. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês aí. Tudo de bom e a gente se vê ano que vem. Bom, a gente se vê amanhã. Valeu. Um excelente fim de ano para vocês, para quem está assistindo aqui esse vídeo. Então, a gente espera que 2026 tenham melhores notícias, mas a gente sabe que vai ter notícia ruim também, sabe? Mas a gente espera cobrir tudo da forma mais profissional possível e a gente quer melhorar essa forma. E com o feedback de vocês, com a ajuda de vocês, com os comentários, sabe? Com essa interação de vocês com a gente tende a melhorar esse conteúdo e a nossa forma de abordar esse conteúdo. Então, esperem muito mais da gente em 2026, que a gente pretende fazer muito mais coisas. É isso aí. Então, sobe a música. Adeus, E parem de comprar pinheirinhos e depois soltar na rua, jogar fora, tá? Isso é crueldade contra os pinheirinhos aí. É verdade. E é caro, né? Aí depois fala, eu não sei onde plantar, aí planta num lugar e começa a virar invasora e já era. Pega selado. Eu não sei o que é pior, de plástico ou pinheiro exótico do cara plantar e jogar no mato. Pinheiro exótico invasor é terrível. Não compre pinheiros, compre jabuticaba. Boa. Fazer a campanha. Jabuticaba de Natal, né? Fica bonito, realmente. Fica. Fazer uma campanha aí. Colocar uma árvore de Natal nativa aí. Vamos ver. A gente podia fazer um videozinho desse, já passou o time agora, né? Mas a gente podia fazer, tipo, opções nativas para sua árvore de Natal. Porque o pessoal só faz o pinheiro, o formato do pinheirinho, porque é lá nos Estados Unidos, o negócio... Papai Noel nem existe também, que nem você tá falando. O quê? Não existe? Eu tô numa discussão aqui, a gente tá discutindo aqui em casa, entre família, na verdade, né? Entre os avós da Olivia, se a gente vai fazer com que ela ache que existe Papai Noel, ou se a gente vai dizer, não existe, o papai e a mamãe que tá ralando aí. Coitada, não tira isso dela. Pois é, a gente tá nesse daí. E eu acho que eu acho que essas mentirinhas aí atrapalham. Em algum momento ela vai achar, mas se for mentirinha, pode. Aí vira a criança mentirosa. Não. Ou Acho se a que gente não é simbologia, né? Inocência e tudo mais. Eu acho. Bom, a filha é tua. Mas, assim, eu acho que é importante, inclusive, entendeu? Ela acreditar no Papai Noel e depois descobrir que o Papai Noel não existe. Entendeu? Eu acho que isso faz parte do crescimento. O pai e a mamãe são muito mentirosos, cara. Onde já se viu um coelho botar um ovo de choquito? Eu acho importante isso aí, tá ligado? A criança tem também esse choque de realidade, de saber que nem tudo são flores. Mas hoje em dia as crianças estão crescendo e estão jogando na nossa cara. Você mentiu a vida inteira pra mim, Papai Noel não existe, coelho não existe. É isso, tá virando isso. Mas assim, eu cresci assim também. Mas as crianças tá mais esperta, cara. Pode ter certeza, tá dando problema. Eu sentava no colo aleatório. Meu pai me botava num colo de um velho aleatório no shopping. Em algum outro momento, cara, assim, tem uma psicóloga aí pra indicar. Você tem noção que é isso? Isso aí, por isso aqui no final da live. Quantos Papai Noel? Eu tenho vocês também. Quantos Papai Noel vocês já não sentaram no colo? O Papai Noel. Entendi. Claro, né? Você falou que era num velho aleatório, não? Um velho aleatório. Papai Noel, um cara disfarçado. Que a gente nem sabe por onde ele andou, né, mano? Quem era, cara? Quem era o Papai Noel aí? O Papai Noel com o saco suado o dia inteiro e nem eu de carregar aqui. O cara com uma barba falsa, um gorro na cabeça, e tu tava lá contando os teus desejos mais íntimos. Eu queria um carrinho do Hot Wheels. E o velho arrancou.
Vai, senta aí. É importante isso pra criança, ter esse choque de realidade depois. Ela sabe assim, caralho, É. não existe Papai Noel. Jingle bell, jingle bell, É, a gente vai ter que jingle repensar bell nossos time. conceitos. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.